Boa noite, senhoras e senhores. Estamos a começar agora mais uma live. E essa live eu estruturei ela com muito carinho, que fala sobre o Tabuleiro dos Reis, que não é apenas o xadrez em si, e sim uma forma de viver, um estilo de vida. E eu gostaria de falar-vos sobre empreendedorismo e estratégia de desenvolvimento. Mas antes de começar, eu queria falar uma parte que está em Gênesis 41, versículo 39, que diz assim: Depois diz Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e depois lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclina-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Arsenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve à terra do Egito, durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo, ao redor de cada cidade, foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Eu gosto muito dessa passagem de José, porque explica o processo de cada ser humano. Cada um tem o seu propósito, mas dentro do propósito há um processo. E esse processo existe na vida de todos nós. E no empreendedorismo não é diferente. Então, a analogia que eu quero falar hoje sobre o tabuleiro dos reis é o peão. É a mais insignificante peça do tabuleiro, mas é a que te dá o maior propósito. Por quê? Porque se você vir aqui na torre, que mostra a fortaleza, ou cavalo, ou bispo, ou qualquer outra, elas já estão estabelecidas. Mas elas já estão boas, já estão satisfeitas, elas já estão num lugar cômodo. Então, para que você fique numa posição maior, a maioria dessas já se acomoda como essas peças nobres. Mas o peão é o único que, se você andar e percorrer o propósito dele, você pode se transformar na monarquia, que é na peça que você quiser. Se você andar 6 casas, você vai chegar no final dela e se transformar, que eu acredito que é o verdadeiro evangelho, quando ele transforma de dentro. Então o peão, ele mostra muito isso. Então eu queria deixar essa analogia. Eu poderia ter falado de Davi, do processo de Davi, mas a de José é aquilo que me deixa mais feliz de ver
que o processo, no final, ele realmente chegou na monarquia. E sim como um conselheiro. Por exemplo, antigamente, o xadrez ele era chamado de chaturanga. É um nome estranho. Por quê? Porque ele foi criado na Índia, há muito tempo atrás. E lá naquela época não existia rainha, era conselheiros. E o José, com seu processo contínuo e resiliência, ele chegou a um posicionamento de conselheiro. E de conselheiro entrou na monarquia, que hoje pode se chamar da rainha, que é essa peça que anda para todo lado. E com essa introdução, eu gostaria de chamar nada mais, nada menos que o Otávio. Ele deve estar entrando aí daqui uns 5, 10 minutos. Que eu vi a mensagem agora aqui. Entretanto, falando um pouco sobre esse tabuleiro dos reis, é interessante que há 64 posicionamentos dentro desse tabuleiro, dividido 8 por 8. Então a regra é clara. Desde a vida e do empreendedorismo, a regra é clara. Você consegue prever o que vai acontecer. Mas se você não tiver certeza de como você entra, se você fazer uma abertura errada, você perde tudo, tem que voltar da estaca zero. Por exemplo, falamos do peão. O peão ele anda para frente, né? Ele não tem como voltar, depois que andou não tem mais volta, mas ele sempre começa ou com passos lentos, humildes, simples e limitados, ou ele pode passar com a sua empolgação, ou ele pode andar com uma casa ou duas no início. Por quê? Porque o começo do jogo e as aberturas indicam o ritmo do processo que vai ser vivenciado por cada peão. E incrível que Jesus, quando fala que os últimos serão os primeiros, ele não diz que você tem que se acomodar sendo os últimos. Não. Ele diz assim, os últimos serão os primeiros. Mas tem todo o seu processo, todo o seu propósito para andar. Então, quando a gente se percebe e diz assim, qual é o momento que a gente está na nossa vida? A gente fez uma boa abertura, a gente está no começo do tabuleiro, ou voltar para trás não conseguimos. Muita gente pensa que consegue voltar para trás, mas acho que foi Nietzsche que falou, uma água, depois que passada no riacho, você não consegue pisar nela duas vezes. Então, hoje eu não sou o mesmo Marlon de ontem, não sou o mesmo Marlon de 10 anos atrás, não sou o mesmo Marlon que abriu uma empresa com meu amigo Otávio. Deixa eu ver ele aqui. Espera aí. Mensagem. Portanto, quando a gente diz assim que os últimos serão os primeiros, ele tem que se atrelar ao processo, a andar o processo, a percorrer o seu propósito, a andar no seu deserto. E quando você menos espera, você já alcançou pelo menos o meio do tabuleiro. Que é no meio do tabuleiro quando você já começa a ver as estratégias, o planejamento, já vê as pessoas que são teus aliados, que vão andar contigo. Então, vou chamar agora o Otávio. Empreendedorismo. Interessante que... E aí, meu patrão, tudo na Santa Paz? Cada dia melhor. Eu só não estou É conseguindo me ver aqui. espetáculo. Vê aí se já está tudo certo. Enquanto isso, eu vou falando. Eu estava a dizer aqui, fazendo uma introdução sobre o peão. Agora eu estou te vendo. Consegue te ver, não? Eu também não estou te ouvindo. Espera aí. Deixa eu ver. Bem, enquanto ele não entra, eu vou estar falando aqui que
mesmo o peão sendo humilde, e se você deixar ele numa escala com aliados, ele é a alma do tabuleiro. A alma do tabuleiro. Ele é chamado mesmo como a alma do jogo. A alma do jogo. Por quê? Porque a estrutura vem a partir do peão. Muita gente olha para o peão e diz assim: ah, o peão não é nada. O peão só anda para frente. Mas se você tiver uma boa estrutura na vida, em qualquer lado, e não subestimar as pequenas coisas que Deus põe, até numa empresa multinacional, se você não ficar esperto com as pequenas coisas, elas desabam de uma hora para outra. Porque é muito simples e fácil destruir uma coisa, mas para construir tem que ser um tijolo após o outro. Já estou lhe ouvindo de novo. Ah, E agora? agora sim. A internet Agora, já chegou aí claro. no Pará, não? Como? A internet já chegou aí no Pará? Cara, ela foi embora quando você saiu daqui. Rapaz, eu lembro que eu pagava aquela Starlink, era de escada. Fogo, meu amigo. Era uma demora, era aquele negócio para ir uns 15 anos tranquilo atrás. Tem gente que até vendia, né? Dividia para cinco meses. Eu estou falando hoje com Otávio Rodrigues, um grande empresário do norte do Brasil, Belém do Pará. Ali o Otávio tem grandes coisas, mas acima de tudo, tem muita experiência para nós. Otávio, fala um pouco de você aí para gente e seja bem-vindo. Boa tarde para todos. Agora sim a gente começa a live. Boa tarde, boa noite, independente de como você está vendo agora essa live. Obrigado, Marlon, pela oportunidade, pela honra de estar junto com você. Para mim aqui, eu sou um servo. Eu estou aprendendo bastante na live. Você fez eu interromper esse aprendizado para estar com você assim e com você agora. Então, beleza. A gente não é adversário do xadrez aqui, a gente é parceiro no xadrez. E é o seguinte, a peça que você mover, a gente está junto nessa. É isso aí, Otávio. Eu costumo dizer que uma live, um livro, uma conversa, a gente não tem tão pouco que não possa agregar e nem tão muito que não possa receber. Então, as poucas experiências que nós temos, se a gente impor aqui pelo menos 10% do seu conhecimento, meu amigo, a gente vai morrer para aprender. Sempre a gente vai estar aprendendo. Mas esse pouquinho aí já pode mudar a vida de muita gente. Como mudou a minha vida, porque eu tinha um sonho que se transformou em desespero muito tempo atrás, e com aquilo foi o meu melhor aprendizado do mundo. E você participou um pouco desse processo, mas antes eu queria introduzir um pouco aqui sobre o passo a passo do empreendedorismo para quem quer aprender, né? Antes da gente falar nossas experiências. E como o peão, ele precisa ter 6 casas para chegar na monarquia, como eu falei, o primeiro passo é sempre aquele, é o início da ideia, é a visão, é a pessoa que tem a visão. É aquela que eu digo assim, cara, é muito melhor ter a visão do que a técnica. Por quê? Porque a técnica ela veio para agregar a partir da visão que você tem. Então, o primeiro passo, Otávio, eu gostaria que você falasse um pouco da visão dos seus negócios que você teve e daquela visão que você disse assim, caramba, ainda bem que eu segui essa visão. Fala um pouco sobre isso, sobre a visão do negócio. Marlon, a visão do negócio é o seguinte: muitas das vezes eu dei errado na vida porque eu não sabia onde eu estava. Parece básico o que eu vou falar agora, mas para muita gente não é. Porque você, para chegar até um certo lugar, você precisa saber onde você está. Saber onde está é muito difícil. Ora, eu sei onde eu estou. Eu estou aqui em Lisboa, eu estou aqui em Belém do Pará, eu estou aqui em Portugal. Não, aonde você está e assim, é de fato a quem você é. Porque se você não se conhecer a si próprio, você não tem condições de dar o primeiro passo. Se você der qualquer passo, você vai dar passo em vão. E pior do que isso, você vai levar pessoas que você ama juntamente com você. Então eu acho que a primeira coisa, uma das coisas mais cruciais para um plano de negócio, sim saber sair do ponto A para o ponto B, sabendo quem você é e aquilo que você
quer alcançar. Quem você é muito difícil, porque você teve traumas da infância, porque você passou por muitos problemas na juventude, porque você hoje está como? Está casado, está divorciado, está noivo ou noiva. Então, quem é você de fato nesse momento que está emergindo essa pessoa que você quer? Então, assim, tudo isso, todos esses traumas seguem você. Agora, a partir do momento que você sabe disso, o que você vai fazer daqui para frente é com você. Os traumas que você vai causar nas pessoas que andam com você, seus filhos, sua mulher, seu marido, seu cônjuge, sua irmã, seu pai, sua mãe, é com você. Mas você precisa esclarecer tudo que você tem. Também você precisa esclarecer também o que você tem de bom. Não deixa o ego subir pela cabeça. Muita gente acha que tem que atingir aquele resultado, aquele negócio que tem que ser feito, e quando consegue, é muito difícil a pessoa, como quem fala, descer do salto, porque existe o ego, existe a questão que é dentro de você. Quem nunca ficou orgulhoso de si mesmo quando ouviu um elogio? Mas como você lida com isso? É justamente quando você fala, não fui eu que alcancei, foi Deus. Quando você faz isso, você se torna um instrumento de Deus. E não é, não é no ministério, é na célula, é uma... Não, cara, em tudo. Em tudo dá graças, em tudo sabe que é Deus que está fazendo para você. Não é você que chegou lá. E muita gente não está disposta a passar pelo processo de aprendizado, a dor. Muita gente quer logo remédio para passar a dor de cabeça, quer alguma coisa. Cara, você tem que suportar a dor faz parte dos vitoriosos, a dor faz parte da jornada de crescimento. Hoje eu vejo você como uma pessoa diferente. Que pessoa diferente? Cara, hoje você está muito certo daquilo que você quer, sabe? Antes não estava, mas você estava passando por uma jornada importante. Eu passei por ela também. E foi É isso importante aí. para mim. Não é só uma questão de condição financeira, mas é uma questão de condição de homem, de humano, assim, tipo, eu sei quem eu sou, de fato, eu vou me tornar alguém melhor para mim mesmo, não é para os outros. Então, Totalmente. eu tenho certeza, acho não, quem acha não sabe, eu tenho certeza que Hum. para você conseguir alcançar o objetivo que você quer, você também tem que se conhecer. E para deixar a última aqui, não tem como você cuidar das pessoas se você não cuida de si mesmo. Não tem como Totalmente. você cuidar das pessoas. Quando eu falo pessoas, não, o meu vendedor, o meu vizinho, o meu chefe, o meu colega de trabalho. Não. Teu filho, tua filha, tua esposa, teu marido, tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó. Não tem como você cuidar das pessoas se você não cuida de você. Você tem que cuidar de você. Por quê? Se você Totalmente. não cuida da tua parte do conhecimento, se você não cuida da parte do teu físico e do teu espiritual, de fato, se você não treina teu espírito, não treina teu corpo, não treina tua mente, você não tem como cuidar dos outros. Você está se enganando. É como quem diz no avião, as máscaras quando caírem, coloque primeiro em você, para você ter É isso aí. consciência para colocar no outro. Senão vai morrer os dois. E é isso. Totalmente, Otávio. Eu fico dizendo, cara, para mim mesmo, sempre lembrando, acho que é em Romanos 8 que fala, que diz assim, maldito do homem aquele que perdeu a fé. Quem foi que perdeu a fé? O diabo, né? Que não cuida primeiro da sua casa, depois dos seus, para depois ir para fora. Às vezes a pessoa quer fazer tudo lá fora. Jeremias também uma vez está discutindo com o próprio Deus e fala assim, por que os outros crescem, são maus e estão crescendo? Aí Deus começa a responder. Ele tem uma parte que fala assim: o que você vai fazer na floresta de Jordão se em terra de paz não te sente seguro? Se não me engano é 12:6 que fala isso, né? Então muita gente está preocupada em ir na floresta de Jordão, fazer aparecer, e dentro de casa está tudo esculhambado. Então eu sei que às vezes é difícil ver realmente dentro de nós o que é que se passa, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma transformação violenta. Estou comprando suplemento, fazendo tudo, estou indo no ginásio, que eu sei que você também está fazendo. Eu olho para você e lhe admiro muito, porque nós dois éramos sedentários. Há muito tempo atrás a gente gostava era de pizza, né, Otávio? Pizza, para os brasileiros. Pizza. E agora, Pra galera pizza, ficar. Porque pensa que é pizza de apanhar. pizza de apanhar, é isso aí. Então, Pizza. eu sei que é difícil.
semana passada eu não consegui, eu viajei e tive um monte de coisa. Aí hoje eu fui, meu amigo, parecia que eu nunca tinha feito nada. Eu estava morrendo. E eu já estava deprimido, já não queria ir. Mas é o processo. Se você não aguentar o processo, você não tem como chegar na transformação final. Você não tem. Então, o número um, que é o início da ideia, início e ideia do caminhar do empreendedorismo, do propósito, etc., é ter os passos sólidos e se conhecer, né? Só para finalizar aqui o conhecimento, quando Deus chega para Abraão e fala, Lesh Lehá, saia para dentro de si, se conheça primeiro, para ele entender que a bênção estava nele e não na terra. Ele foi para o pior lugar que tinha, saiu da sua parentela e foi para o lugar que tinha, se conhecer. Por isso que serve o deserto para isso, né? E não pular etapas. Se pular etapas, tá sozinho e morre no caminho, tem que voltar tudo de novo. Então, o número 2, a estratégia e planejamento. Avaliar ambiente e começar com os aliados. O que você acha sobre isso? No caminhar Só do para entender aqui, empreendedorismo. são quantos pontos aí? São 6, foi o que eu falei no início. São 6 passos para chegar na monarquia. Tá bom. Vamos respeitar o processo. Vamos para cima. Essa live, eu vou dividir ela em 5 lives. A primeira é que eu gosto mais, que é os peões. A segunda eu vou falar das torres, depois cavalo, depois rainha e depois rei. Uma pessoa diferente e respeitando o processo. O segundo passo qual é? Estratégia e planejamento. Avaliar ambientes e aliados. Você acha isso certo para o segundo passo? Cara, eu vou falar um pouco da parte dos negócios, do business. Você não seria nada se não tivesse estratégia. Estratégia é o ponto que você imagina assim, com quem você vai estar, quais são as ferramentas que você tem e como você vai alcançar aquilo no tempo certo. Então, você tem tempo, ferramenta e pessoas. Que eu imagino, tá? Eu não estou falando de conceito de livro, não estou falando de nada. Eu estou falando daquilo que eu vivenciei e aquilo que eu leio. Então, se você não tiver as pessoas certas, e se você não tiver as ferramentas certas e não souber o tempo que você tem para agir, não adianta nada você dizer que tem estratégia, você não tem. Então, isso eu acho que é o princípio básico até para jogar o xadrez, por exemplo. Quais as ferramentas que eu tenho, quais são as pessoas, no caso, os peões e as ferramentas que eu tenho, né? E assim, como é que eu vou atingir? Então, a estratégia, na verdade, ela é o como. Não tem como você fazer o como se você não souber quais são as ferramentas, o tempo e as pessoas que estão com você, que você conta naquele momento, a preparação que você fez. Então, você está falando da Bíblia, muito bem. Estava vendo agora Thiago Brunet falando sobre alta performance. Jesus demorou 30 anos se preparando para em três ele abrir o maior empreendimento que existe, que está aberto até hoje, há mais de 2024 anos, que é a igreja, e o outro é ele mudar o calendário. Além de muitas coisas, lógico, não vou aqui resumir, mas eu estou falando voltado para o business. Então, você tem empresas centenárias, mas não tem empresa milenária, é a única empresa milenária. Então, quando você tem uma performance, é aquilo que dura por muito tempo. Aquilo que você faz, você é acima da média e dura por muito tempo. Então, o como fazer é a estratégia. Agora, sempre analisa a estratégia assim. Tem hora que você tem que mudar. Você não pode ser cabeça dura. Eu recomendo as pessoas lerem livros sobre Napoleão, ou livros que passam pela ideia de Napoleão. Também tem a Arte da Guerra. São livros interessantes para a estratégia. Para você saber com quem você lida e quais armas que você tem. Porque quando você vai nas empresas, Marlon, quando você conversa com o empresário, ele fala, cara, meu maior problema, sabe qual é? Pessoas. Ah, é pessoas? Totalmente. São pessoas. E aí, quando você vai identificar o problema das pessoas, chama-se comunicação. Ou é o excesso, comunicação excessiva, ou é a falta de comunicação. E o que mais as pessoas, os homens, estão querendo não é ouvir o outro falar. Estão querendo, sim, que tem alguém que escute eles. A carência do mundo hoje, há muito tempo, é de ter alguém que escute. Por isso que é tão importante um terapeuta. Mas mais que um terapeuta, se você é líder de alguém, escute ele. Mesmo que ele
ele mesmo saiba que aquilo não está sendo válido, mas só no fato de você escutar alguém, você consegue transformar. Falando em vendas, vendedor, passo 1, 2 e 3 da venda. Escuta, escuta, escuta. Se você quiser converter uma venda, escuta o teu cliente, porque ele vai te dar pérolas para que você transforme aquela objeção que ele vai te dar em solução. Ele te deu várias coisas, Escuta, escuta, escuta. E aí sim você vai transformar. Em qualquer negociação, em qualquer área que você esteja, é negociação. Se você está com a sua esposa, é negociação. Tem hora que você negocia com ela, tem hora que você negocia com o teu filho. Ó, filho, bem já, é o seguinte, se você fizer a tarefa certa, você vai comer doce. Isso é uma negociação, sabe? Mas a negociação, ela parte do princípio seguinte, em adultos. Escuta primeiro. Analisa. Totalmente. Veja. Observa. Sabe? Seja humilde. E conheça a pessoa de fato para poder a pessoa esclarecer para você. Entenda que o seguinte, quem está no poder não é quem dá a resposta. É sim quem faz pergunta. E para fazer pergunta, você tem que saber escutar. Totalmente. Otávio, eu lembro que eu tinha aí 15 anos. Estava trabalhando para o teu pai. Né? Para quem não sabe, o pai do Otávio é o seu José Martins Rodrigues, que é meu avô também. O Otávio é meu tio. E ele disse assim para mim, eu estava na concessionária lá na frente, e passou as pessoas para comprar. E depois saíram. Aí ele chamou um vendedor, eles não compraram por quê? Viu um monte de objeções lá, o Ricardo na altura, falou um monte de coisa. Ele virou para mim e disse assim, todo mundo que entrar aqui, ele quer comprar. O teu dever é escutar ele, porque o vendedor, a maioria das vezes, estraga a venda. Ele quer falar mais que o comprador. E isso não saiu do meu coração, meu. Quando eu escutei isso, a pessoa já vai com a intenção de comprar. Às vezes é gente que estraga, né? E relativamente a você falou dos livros, isso aí é muito interessante, que a gente está fazendo uma analogia aos peões, e tem uma passagem que diz na Arte da Guerra que fala assim, depois que você andar para frente na guerra, o general sempre diz assim, agora toque fogo nos barcos, para que ninguém volte. Ou é vencer ou é vencer. É isso que acontece com os peão. Eles vão para cima e vai pegando os aliados e vai vendo com resiliência, porque querendo ou não, o peão, ele é a peça pequena, é a peça que tem mais dificuldade no tabuleiro até se transformar na realeza. Então muita gente subestima ela. Então não subestime as pequenas coisas e avalie o ambiente, use os seus aliados e siga em frente. Então, a terceira coisa que eu quero perguntar para o Otávio, que é a construção da marca. A gente fala muito em construir a marca, mas não entende o que é, né? E a gente, quando construiu uma marca, nós dois, eu cheguei lá e eu fiquei fascinado. Eu não queria nem vender mais. Eu só queria amar ela, porque era um bebê. Meu erro, porque eu fiquei muito apegado à marca. Mas a gente sabe que marca vai, marca volta. Então, o terceiro passo que a gente diz aqui é sobre branding, né? O branding, a alma do próprio negócio. É o que mostra a capacidade de você entender o produto sem dizer nada. Então, me fala um pouquinho sobre o brand, sobre o terceiro passo, se vale mesmo a pena isso, ou se é loucura para vender algumas coisas. Otávio. Eu acredito, Marlon, excelente pergunta. Eu acredito que toda a empresa deveria abrir um braço de educação. Eu digo mais sobre o empresário. Tem coisas que só você faz e faz muito bem. Por que você não compartilha com as pessoas? Ora, se você já está na internet, se você já está mostrando suas coisas, você já é uma autoridade. De repente, você está mostrando coisas que não deveria, ou coisas que não estão ligadas à empresa. Entenda que é o seguinte, a alma da empresa chama-se você. Então, se é você, você segue até quando Deus permitir. Você segue, o teu legado segue. Inclusive, depois que você morre, também segue. Vamos falar das marcas aí de celular, da Apple. Vamos falar até do Pão de Açúcar, do Abílio Diniz. Então, assim, até as pessoas depois que morrem, até o próprio Silvio Santos, as pessoas que morrem deixam um legado. E até hoje se fala da pessoa e da marca. Então, assim, empresa foi feita para 4 coisas, Marlon. Para ser investida, para quebrar, para herdar e para ser vendida. A melhor solução para uma empresa é vender ela. Então, se você tem
uma marca, uma empresa aqui de água de coco, você colocou, você comprou lá por $30.000. Depois de 10 anos, ela está valendo $30 milhões. E você vende ela. Olha só quanto que você escalonou e quanto que você ganhou. Vende. Mas o Marlon continua. O Marlon, a pessoa Marlon que montou aquela empresa de água de coco, continua. E o Marlon tem outras empresas. Só que o Marlon, ele aprendeu ao longo do tempo. O Marlon de 2014 não sabe nada perto do Marlon de 2024. Então, o que o Marlon de 2014 pagaria para aprender com o Marlon de 2024? Muita coisa. Totalmente. Então, todas as empresas deveriam abrir um braço de educação. E toda pessoa que tem uma comunicação na internet, a não ser que você não tenha rede social, beleza? Mas se você tem, abra o braço de comunicação com os teus clientes, com as pessoas que são teus fãs. Porque tem pessoas que, mesmo que você não goste da tua própria história, tem gente que gosta da tua história. Tem gente que sabe, que diz, poxa, você mudou minha vida só com aquele testemunho que você falou assim, dessa forma, sem precisar falar de Deus, não que seja proibido ou que seja uma obrigação, mas Claro. que você monta o teu brand. O brand chama-se o teu nome, a tua marca, o teu legado, que vai ficar para muito tempo. Inclusive, será divulgado, propagado pelas pessoas que você deixou na Terra, chamado filho, neto, seja, eles serão propagadores da tua história. Então o brand está aí. Tá? A marca que o marketing faz sobre aquela marca, aquele rótulo amarelo, vermelho, azul, bacana, é ótimo, perfeito. Isso aqui é para ganhar dinheiro, ponto, acabou. Isso aqui é para comprar num preço e vender em outro, acabou. Se eu não fizer isso, vai acontecer os outros dois passos que eu falei sobre uma empresa. Agora, você não foi feito para quebrar. Você não foi feito para vender, porque característica, personalidade não se vende, não se troca, é teu e vai morrer contigo. E aí é isso que eu estou falando, é isso que vai construir um brand. O brand está aí. Então, eu estou falando com o Marlon do Benfica, eu estou falando com o Marlon da Amo Coco, estou falando com o Marlon de tal lugar. É ele, é o Marlon primeiro, depois vem a empresa. É Marlon primeiro, É depois isso vem a aí. empresa. E aí, ó, continua. Então, o Marlon vendeu aquela empresa, mas parece que é do Marlon, que o pessoal ainda fala que é dele. Para ver como é forte o nome que você constrói, Marlon. Então, para mim, a marca, o terceiro passo, ele é assim, depois da estratégia, ele é de suma importância quando você imagina que é você, sabe? É. Que é você quem faz isso. E eu gosto porque tem gente que fica na internet atraindo leads desqualificados. Uhum. Quando eu falo lead, são pessoas que vão ser teus seguidores desqualificados. Por quê? Porque você colocou desqualificação. Aquela foto de sunga ou de biquíni na praia não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Só que você vende biquíni, você vende bronzeamento, você vende, por acaso, barraca na praia. Não, então o que tu tá fazendo lá, cara? Ou mulher? A rede social é tua, faça o que quiser. Só não reclame depois com as consequências. Porque na hora que tu anunciar a tua empresa, na hora que tu anunciar teu produto, o nego não vai comprar. Vai dizer, pô, isso aí é coisa... é muito caro, não quero. Todo mundo aqui já teve experiência de colocar um produtozinho e gente ficar detonando teu produto no teu direct. Aí tu fala, poxa, o pessoal não dá valor. Não é que não dá valor, é que você não soube construir uma clientela que saiba quem é você. Então, Totalmente. quem é você primeiramente, o que você faz e assim, qual é a proposta de valor que você tem? Quais são os pilares de valor que você tem? Né? Os 3 ou 4, 5 pilares que você tem. Isso que te move, é isso que você tem que tornar na internet. Então, em vez de contratar uma agência de marketing para mudar a empresa, o brand e tal, primeiro muda o teu brand. Você quem é a pessoa divulgadora do teu negócio, a principal. Top. E brand é aquilo, né? É extrair a essência para se pegar um avatar específico. Por exemplo, só um exemplo aqui para a pessoa entender realmente o que é um brand. A McDonald's, ela não vende hambúrguer, né? Ela arrenda imobiliário para que as pessoas vendam hambúrguer lá dentro. Então, aquilo é todo um estudo intelectual para que por trás ele consiga fazer o dinheiro, mas aquilo serve para vender a sua franquia. Então, o sorriso é tudo pensado para qualificar a clientela, como bem feito. Então, depois do brand ter sido feito, depois da gente ter tido a visão, depois de ter tido uma estratégia de planejamento, a gente coloca para o mercado o MVP, concorda? O MVP é o quê? É o mínimo viável produto. Por quê? Porque o peãozinho já está quase chegando lá no final e ele está resiliente aí
sendo ajudado, mas agora ele vai fazer uns testes para não quebrar. Então, Otávio, o que é que você acha desse ponto aí chamado mínimo value product? O MVP ele é interessantíssimo, porque muitas das vezes você faz, como eu fiz, pegar todo o dinheiro que eu tenho, que eu não tenho, e levar um container de 40 pés, achando que a fábrica ia me ajudar, achando que, poxa, a gente ia conquistar o mundo, que o produto era maravilhoso, que todo mundo ia querer esse produto, e que, na verdade, a gente deveria ter começado devagar, deveria ter começado pequeno, deveria ter entendido qual era o mercado. E quando eu estou falando de deveria, é muito fácil você falar do se. Se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse. Isso aqui não é um carro de lamentação. Claro. Eu estou apenas falando, usando isso como um exemplo para quando você for colocar qualquer coisa em prática, faça um teste. Eu ainda coloco mais uma. Depois de ter feito o teste, depois de ter sido aprovado e depois de você estar com o produto rodando na rua há muito tempo, saiba também qual o nível de satisfação do teu cliente, a percepção, o NPS. Uhum. Saber qual é a satisfação do teu produto, porque assim, existem situações na qual você não sabe o que está acontecendo, mas o teu cliente sabe, mas ele não fala. Então faça teste de pesquisa de qualidade, como é que está o atendimento, como é que estão toda a formulação da tua empresa, como é que está o ambiente, como é que está a higiene. Então roda o NPS, cara, direto, mesmo com MPV, tá? Você pode colocar MPV e também veja como é que está a percepção das pessoas. Não só a venda, a saída daquele produto, a aceitação e essas coisas. Porque logo na arrancada, como quem fala o português, logo na arrancada você já sabe algumas coisas que tem que mudar. É como lança jogo e lança o beta, lança o alfa, o beta. Por quê? Porque você já vai perceber ali onde é que estão os erros e o que é que a comunidade está falando. Exatamente, o jogo de videogame ensina muito a gente em relação a isso, de você primeiro testar o produto no mercado, ao invés de ser testado e quebrado. Totalmente. Eu lembro que você falou uma vez para mim, quem não sabe tem que pagar para aprender. A gente não quis pagar, aprendemos pagando. E foi bom. Foi bom porque a experiência subiu ao máximo. Então, muita gente fica pensando assim, cara, eu queria trazer um container. Chega comigo e pergunta, peraí A câmera que... até caiu com esse container. Problemas técnicos. Quem é que está segurando essa câmera aí foi o cara, foi o mesmo barqueiro lá do container. Totalmente. Chegou e disse assim, olha, vamos por aqui. Mas pronto, foi tudo pago, foi tudo certo. Não teve nenhum pirata na viagem, o container chegou aqui. 188 mil garrafas de 250 ml de água de coco pura, sem nem nada de edulcorantes, não foi? A única coisa que ela tinha era uma pasteurização e refrigeração. A E única hoje eu coisa que ela entendo. tinha, a única coisa que ela tinha, Marlon, era não lucro. Ela não tinha lucro. Era a única Isso coisa que aí ela era tinha. totalmente. A gente, o custo era o valor de venda e era o contrário. A gente não rodou MVP. Então nós aprendemos mesmo. Quando eu digo assim, que o desespero bate, é esse deserto aqui, ó, que o peão tá andando sozinho. Quando ele chega sozinho em uma ponta, tem que ter defesas. E ele tem que saber para onde ele está andando, porque senão aqui você volta o caminho todo. Porque na altura que a gente estava com sonho, era só isso que a gente tinha, era o sonho. E muita gente para antes do sonho. Então a gente sonhou, realizamos. E hoje a gente entende que a logística, ela fez total sentido. Por quê? Porque hoje a gente fica pensando assim, se eu tentar falar com o presidente da República do Brasil aqui em Portugal, que é o cônsul, como a gente consegue? Nós temos o telefone dele, Otávio. A gente conseguiu estar lá junto com a Delta, conseguiu estar lá com vinho específico. Por quê? Porque a gente teve audácia e fomos para cima. E conseguimos trazer aquele container. Com a estrutura toda fomos aprendendo. Eu acredito que não teve lucro, mas o conhecimento, o network, tudo que a gente conseguiu, a gente pode botar na ponta do lápis, saiu barato. Né? Saiu barato. Mas a gente não tinha o business angel por trás para segurar a gente nesse voo. Mas pronto. O quinto passo, o penúltimo passo, é chamado de benchmark, que é os concorrentes. Identificar padrões
Depois do MVP ter rodado, né? A gente vai ver quem é o nosso principais concorrente, o que eles estão fazendo que dá certo e o que não dá certo. Me fala um pouco sobre isso. Sobre os concorrentes, eu posso dizer que você tem que vencer um principal concorrente. Dele, ele é muito desafiador. Ele já te enganou muitas vezes. Ele já prometeu para você diversas e diversas vezes e te enganou. Ele até quebrou você. Ele muitas das vezes te enrolou, que você prometeu, teve uma promessa em conjunto e tal, e esse concorrente ele te enganou. Não foi feito. Não teve o cumprimento. Até te afastou de Deus, quando você deixou de cumprir umas promessas. Porque disciplina, a palavra, o sinônimo de disciplina, o significado de disciplina, desculpa, chama-se ser discípulo de si mesmo. Você enxerga quem é quem você quer ser e você tem um passo a chegar lá. Só que para isso você precisa de quê? De disciplina, de padrão. Não fuja dos padrões. Eu estou falando do maior concorrente chamado você. Eu estou falando do maior concorrente chamado Otávio. O maior concorrente chamado Você mesmo. Marlon. Eu falo do maior concorrente chamado aquela pessoa que você olha no espelho toda manhã, quando está escovando o dente. Esse é o maior concorrente. Você tem que vencer teus pensamentos. Você tem que vencer as tuas objeções. Você tem que vencer a fraqueza. Porque o maior fracasso que existe foi com você mesmo. Quer ver coisas? Quantos cursos você já pagou e você não fez, que você se comprometeu em fazer? Quantas aulas de inglês você disse que ia fazer? Quantas mentorias você disse que ia fazer? Quantas bíblias você disse que a lei não leu? Essa coisa, esse concorrente chama-se você mesmo. Aí, quando você conhece a ti mesmo, que foi a primeira mensagem que a gente falou aí, quando você conhece a ti mesmo, você sabe as adversidades. Você não é perfeito, você vai cometer erro com você de novo, de novo, de novo. Só que quando mais você se conhece, mais você vai para perto da disciplina, mais você consegue ter resiliência. Marinheiro bom, eu estava falando de marinheiro agora, marinheiro bom é aquele de mar com tempestades, com ondas. Porque marinheiro de água calma, todo mundo é. Corredor na reta, né? Todo mundo é. Quero ver na curva. Eu quero ver na tempestade, na água adversa, que você não consegue, perde a bússola, perde isso, perde aquilo. Aí eu quero ver o verdadeiro marinheiro. Então, é na hora da dificuldade que você se conhece. É na hora do problema que você sabe quem você é. E aí você tem que, todo dia, cara, anotar o que você prometeu para você hoje e não fez. Ah, tu não planeja o teu dia? Tu não anota? Cara, começa a praticar. Por exemplo, o dia de hoje, você planejou quando? Ontem? Hoje de manhã? Na hora do almoço? Ou nós estamos aqui sem planejar o dia de hoje? Saiba que sem planejamento a gente não consegue dar um passo. Tu quer planejar uma empresa e tu não se planeja o teu dia? Ah, mas minhas reuniões já estão tudo no Google Agenda, estão tudo no iCloud Agenda. Mano, eu não estou falando de reunião, cara. Eu estou falando do que você planejou para você. Os 3 principais desafios. E se a coisa não acontecesse, o que você ia fazer para reverter? E você ia colocar alguma coisa para isso não deixar entrar na tua mente, no teu coração. Porque tem coisa que você não vai conseguir atingir. E o que você vai preparar para isso? Por exemplo, eu quero tomar 4 litros de água hoje. Não conseguiu. Tomou 1. E mal. E tomou 2 litros de coca. Não tem problema. Beleza. Eu quero saber o seguinte. O que você falou para você mesmo, se caso você não conseguisse atingir esse objetivo? Então, esse é o maior adversário. Antes de você pensar no preço, onde você pensar na fachada do outro, não sei o quê, cara, o maior adversário é você mesmo. Conheça os teus graves problemas que você tem, anote, e aí você vai para cima disso aí. E tem coisa, cara, que tu não vai ser bom. Então, se reúna com gente melhor que você. E de preferência, melhor que você nas coisas que você tem deficiência. É isso. Top, top mesmo. Interessante, Otávio. Complementando isso que você falou, todo dia que a gente acorda e se olha no espelho, a gente tem 2 opções. Seguir o que a gente pensa de nós, ou seguir e ficar no automático e o dia passar e dizer, acabou o dia? Foi o que eu fiz? Não fiz nada. Portanto, se você põe uma meta, consiga chegar na meta, que você vai ver que
esse teu vício de dopamina e de estar vendo coisas pequenas, você vai se realizar realmente com aquela meta que você quantificou que no final ia conseguir e chegou lá. É isso aí, meu amigo. A última passagem, a transformação, que o peão, na maioria das vezes, se transforma na rainha e conseguiu chegar na oitava casa. É aí que o jogo muda, na maioria das vezes. Você presta atenção no tabuleiro, vai ficar muitos peões atrasados e a rainha vai chegar e vai dizer: estabeleci a liderança. Agora a estratégia é a partir dali, muda o jogo, né? Antigamente ninguém olhava o peãozinho, subestimava ele. A partir de agora, transformação aconteceu. Os últimos serão o primeiro, que nem disse Jesus. E na transformação vem a liderança, promovido. Isso vai refletir diretamente no mercado. Você lidera o mercado, você está à frente. E eu te pergunto, Otávio, isso basta? A gente vê aí que a Kodak, ela liderava o mercado. De uma hora para outra mudou, você não vai falar nada de Kodak. No final, depois que você liderou, você tem que entender como jogar com a rainha, como se movimentar e fazer a estratégia a partir daí. Me fala um pouco sobre isso. Você falou de peão e falou da transformação da rainha. Marlon, eu não acredito num grande líder, aquele que não soube servir. Aquela pessoa que serviu. Eu não acredito num líder, eu não acredito num parceiro, aquela pessoa que não sabe ser um bom filho. Aquela pessoa que não honra pai e mãe. E não é porque está só na Bíblia. Porque a gente sabe. Quem está vendo a gente agora, ou gravado, sabe muito bem do que eu vou falar, se tem pai vivo ou mãe viva, e se não teve, vai lembrar o quão é difícil você honrar. Eu agora passei por uma experiência e passei por uma experiência não de desonra da minha mãe e do meu pai, mas na questão de que família está em primeiro lugar. E outra hora eu falo sobre isso, mas que teve um momento que eu não coloquei minha família em primeiro lugar, e é primeiro lugar, e aí Deus me deu um tapa bem na minha cara, quando eu larguei tudo para tocar, para ensaiar numa banda de música, porque eu tinha um compromisso, e eu larguei tudo, né? Minha mãe tinha acabado de chegar do hospital, para sair pela porta dos fundos, e fui lá. E cheguei lá na banda, tinha outro baterista. Mas isso aí não foi o pessoal que me traiu. Eu não deixei entrar para dentro de mim. O que eu deixei comigo foi o seguinte, tá vendo? Você tinha um compromisso, mas teu maior compromisso é com a família. E aquilo foi uma tapa na minha cara que eu digo, caramba. Quer dizer, eu saí feito doido, corri para chegar às 7 horas da noite no ensaio. Larguei tudo, mamãe, tal. Cheguei lá, tinha outro baterista no meu lugar e me avisaram na hora. Mas isso tudo que aconteceu, só aconteceu porque foi provado que eu ainda tenho muito que crescer para dizer que eu honro família. Minha transformação, meu crescimento. Então eu não acredito na pessoa que vira poder de liderança, cargo de liderança, essa pessoa que não sabe servir. Em qualquer momento da sua vida, você vai ter um momento que se você hoje é líder, se você hoje é diretor, chefe de família, uma hora você serviu. E como você faz? E toda hora você serve. E tem essa graça de servir, se você tem mãe ou pai vivo. E é tão difícil, porque por isso que está na palavra honra teu pai e tua mãe para que tenha vida longa na terra. Justamente isso. Como é que você vai honrar pai e mãe? É muito difícil. Todos nós sabemos das dificuldades que nós temos com nossos teimosinhos. Tá? Cada um tem o seu. Nossas dificuldades. Mas sabe de uma coisa? A gente é pai, a gente é mãe, e a gente sabe que uma hora a gente vai ficar na idade deles. E nossos filhos vão falar a mesma coisa, ou até pior. E não depende de criação. Isso depende de exemplo. Porque isso rompe gerações. Então eu não acredito na pessoa que eu vou me relacionar, mas ela trata mal a mãe dela, ou o pai dela. Como é que ela vai me tratar em casa? Eu não acredito na pessoa no qual eu vou contratar aquela pessoa e eu não conheço como é que é o tratamento dele com o pai ou com a mãe. Você quer conhecer uma
pessoa, veja como é que é o tratamento dessa pessoa com quem ele não precisa. Por exemplo, chega o garçom para atender e o cara é ignorante. Ou chega um cara para manobrar o carro dele e ele é ignorante com aquele cara. Então, quando você vê certas pequenas coisas, isso é um alerta. É um alerta. Porque existe uma coisa chamada respeito. Então, não é porque você está no cargo de liderança que você tem que faltar com respeito. Como eu te falou aí, o problema dos líderes, eles falam que as pessoas, mas eles não estão dispostos a usar aquilo que é muito importante numa liderança chamada ouvido, chamada escutar. E escutando é que você chega, mas você precisa de muita paciência, eu sei. Você precisa de muita resiliência, eu sei. Mas os boletos, os contratos estão vencendo e eu tenho que pagar, eu sei. Se fosse fácil, não era para ti, era para outro. Tu não consegue? Totalmente. Libera esse cargo aí e deixa para outro, cara. Talvez até o teu peão, no bom sentido, ele pode virar uma rainha e você ficar só ali, só recebendo dinheiro, porque essa é a tua função. Porque liderança não é a tua. Se for a tua, cara, seja serviçal, seja humilde, sirva. Você vê uma coisa no chão, junte. Não mande ninguém juntar. O exemplo arrasta. Mais do que você dizer, faça isso, faça aquilo. É a mesma coisa que você falar assim, beija, olha, não é bom fumar, viu? Aí acende o charuto. Fumando. Beija, bebê é feio, tá? Papai tá doidão. Não tem, cara. O exemplo arrasta. E viva com pessoas que dão exemplo. Exemplo daquilo que falam. E não o contrário. Só falam e dão pouco exemplo. Então, eu digo que se você quer liderar alguém, se você quer ser líder, se você quer fazer isso porque vai ganhar um bom salário, porque você vai ter respeito, cara, é muito difícil ser líder. Você se torna uma pessoa isolada. Você se torna uma pessoa muito difícil de acessar. Você não sabe para quem você busca solução. Porque se você estiver fazendo terapia é para gente fraca no mundo dos líderes. Eu achava isso, até fazer terapia. E não tem para quem você se comunicar. Por isso que eu tenho uma mentoria chamada Conselho Consultivo, que é justamente a gente entra junto com o empresário, com vários professores da Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas, e a gente escuta aquela pessoa que ele está falando e a gente busca a solução. Quem está de fora enxerga as coisas que você não tá vendo. Então, se aconselhe realmente. Se aconselhe sim, mas se aconselhe sim com gente que realmente possa te ajudar e não com pessoas erradas. Então, você vai se tornar sozinho, isolado, cobrado. Você vai mandar a gente embora que você vai ficar em casa chorando porque você mandou embora. Porque tu conhece a realidade daquela pessoa. Está disposto a isso? Líder não é para qualquer um. Servir é para todos. Todos têm que servir. Agora, liderar, cara, não é para qualquer um. Tu tem que receber um chamado para isso. Mas tu recebeu, assuma. Assuma e saiba que você tem que ser aquele líder, sim, forte, firme, porque tu não está aí para não ganhar dinheiro, sim, para ganhar dinheiro, mas, porém, tem que ser justo. E se tu errou numa coisa que tu colocou como ordem, te pune também. Porque eu vejo muito líder colocando assim, olha, não há atraso, não atrase, quem atrasar vai levar punição. Beleza. Né? A loja abre às 8, o cara só chega às 9h30, entendeu? O cara sai 11 e sai pra farra e não volta mais. Eu já fiz isso, cara. Eu não tô falando de ninguém não, tô falando de mim. Tá? O cara, olha, é o seguinte, gente, tem que ficar até... Hoje é plantão de vendas, vai ficar até 7 horas da noite. Beleza, plantão de vendas. Deu 4 horas, ele sai fora. Entendeu? Então, outra coisa importantíssima. Só quem mexe no dinheiro é o financeiro, não é você. Aí tem hora que tu vai pegar, não, deixa eu só beliscar aqui esse dinheirinho aqui, só dar uma beliscadazinha para poder, que eu sou o dono, eu posso. Aí dá uma beliscada lá no caixa, depois dá outra beliscada no caixa, depois dá outra. Não tem problema nenhum, cara. Mas depois tu tá colocando o financeiro na justiça, porque tu descobriu um rombo, mas sabe quem foi o maior rombo disso aí? Foi tu. Porque se tu não faz isso, o financeiro não ia fazer. E se fizesse, ele ia pensar 10 vezes. E nem ia ter esse rombo todo. Então foi tu que deu esse mau costume. O exemplo, ele é tudo. Se você não der exemplo, então não fale. Melhor ficar calado. É melhor ser um líder sábio. Aquele cara
O Marlon ele é muito calado, né? Acho que ele é muito sábio. Nossa, ele é muito sério. Não, porque o Marlon não sabe de nada. Mas é melhor ele ficar calado do que ele não ter exemplo para dar. Ele primeiro dá o exemplo. Ele primeiro mostra, para depois ele dizer como é que é. Porque ele, como eu falei, é o brand, ele tem os valores e ele coloca isso dentro da empresa. E na empresa tem o brand dela, que é os valores não somente da empresa, como do Marlon, por exemplo. Veio do Marlon aquilo lá. Não veio de ninguém. Totalmente. Eu acho que é isso aí. isso para contribuir. Com certeza. Só agregar um pouco aqui, eu li um livro um tempo desse, acho que é A Sabedoria dos Tolos, que chega uma senhora, né? O filho só quer saber de comer bolo, já estava gordo. Entra na fila, demora para falar com o sábio, chega lá no sábio e diz assim, meu filho só come bolo e tá ficando gordo. Ela diz, vem daqui, semana que vem. Semana que vem ela vai lá, retorna para a fila, fica a fila enorme lá. Quando chega lá, diz assim, sábio, o meu filho continua comendo doce, qual é a palavra que você tem para mim? Aí o sábio olha para ela assim, diz assim, olha, menino, pare de comer bolo. Ela fica assim, tá bom. Mas você não podia ter me dito isso na semana passada? Não que eu possa achar ruim da sua sabedoria. Aí o sábio fala assim, mas semana passada eu comia bolo. Então é muito fácil falar e não dar o exemplo. O exemplo, ele traz o encargo, traz o peso. É muito interessante isso que você falou, Otávio. Acho que a gente tem aqui 10 minutos ainda para o teu compromisso, 5. Eu tô em cima da hora, que eu tenho que me ir para lá. Eu vou abrir aqui só um pouco para alguém, se quiser fazer uma pergunta. A nossa jornada do peão já acabou. Ela fez a transformação dela, né? Recapitulando, para quem quiser perguntar uma coisa, para estruturar a jornada do negócio, porque o negócio é você. Não tem esse negócio de o negócio ser o negócio e você ser você. Não. A maioria dos negócios que quebram, quem quebra é você, não é o negócio. Né? No tempo que você coloca alguma coisa, vai tentar fazer aquilo, só não deu certo porque você desistiu, porque você quebrou. Então não desista, seja resiliente. E a jornada do negócio, como a jornada pessoal e a do peão que nós falamos, é simples. Primeiro é o início e ideia. Tem que dar passos sólidos. Segundo, estratégia e planejamento. Avaliar ambiente, aliados e seguir em frente. Construção de marca, brand e começar as operações, né? Depois fazer o MVP, que é o quarto passo. Mínimo viável product. Resiliência, né? Continuar na resiliência ali, fazer o MVP. A quinta, benchmarking, que é analisar concorrentes, identificar padrões. Sexta, transformação, que é a transformação que tem final, que a gente já se estabelece como líderes, promovido, e isso reflete o mercado, né? Então, o peão sendo a alma do jogo com estrutura, você pode sair de um simples peão e tornar-se da realeza, só seguindo esse passo a passo e ficando na resiliência até o final. Crê em Deus que as coisas vão dar certo. Então, para finalizar aqui, a última pergunta para o Otávio, né? Se alguém perguntou, tem alguém perguntando aí? Deixa eu ver aqui. E a única resposta que eu vou dar é para o chefe, senão eu ia sair fora. Como discernir se a pessoa é apta para o cargo? Bom, dando crédito aí, um abraço, Florentino. Luiz, não sei se você conhece o Marlon, deve ser gente boa. Totalmente. É exemplo mesmo. Bom, bora melhorar esse pitch aí, meu amigo. Rapaz, pitch, vendas, né? Claro. A gente está sempre vendendo alguma coisa, porque todo dia a gente tem que provar algo, né? E não vender não quer dizer que é só dinheiro. Vender também são várias coisas, porque todo dia a gente tem uma oportunidade. Bom, eu vejo, Florentino, que é o seguinte, como você disse, a pessoa é apta para o cargo. Cara, você contrata a pessoa pela capacidade dela e demite pelo comportamento. Muitas das vezes o comportamento daquela pessoa é deplorável, você não bate direitinho, não consegue. Cara, eu te falo o seguinte, analisa o comportamento da pessoa. Mas como é que eu vou analisar o comportamento se eu não conheço, Otávio? Como eu falei, vê se ele é um bom filho. Eu vou ter que ir na casa dele, entrevista, conversa, pede para alguém do RH dar uma analisada. E se for um cargo de confiança, se for um cargo naquele que você entrega a chave do cofre para ele, cara, aí você tem que ir lá. Você tem que ver. Chama o cara para tomar uma no bar.
Porque quando o cara tá bebendo, ele se mostra, não é? Chama uma para ir beber. Ah, eu não bebo, eu sou crente, eu sou evangélico, graças a Deus. Chama ele para fazer uma viagem. Quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela. Nunca vi pessoa para não ser conhecida na viagem, cara. Que aí a pessoa se mostra como é que ela é. Né? Ele sabe disso, o Florentino, essas concentrações que tem. Quando você conhece o jogador, você divide quarto com ele. Então, para você não ser surpreendido pelo comportamento, porque a capacidade técnica, você tem vários testes. Isso aí deixa para o RH, deixa para quem estudou para isso, faz. Eu deixo para a galera. Faz aí, meus amigos e tal. O cara preenche não sei quantas folhas. Agora, comportamento é comigo. Porque o cara vai conviver comigo, né? Da empresa, vai conviver mais comigo do que eu convivo com a minha família. Então, analisa o comportamento dele. Então, de fato, cara, para você não cometer esse tipo de erro, e assim, você pode cometer esse erro, mas você pode diminuir a quantidade de erros. Então, analisa de fato o comportamento da pessoa. Tenta o máximo possível daqueles 3 meses de experiência, analisar de fato. E outra coisa, roda o NPS na tua empresa, dos teus funcionários. A satisfação deles. Você tem na tua equipe gente que trabalharia a vida toda para você? Mas como assim? Gente que é apaixonada por aquilo que faz, pelo teu negócio, pelo teu brand, pela marca. Isso é muito forte. Mas mas a geração Z, ela não fica mais na empresa, não sei o que, está enganado. Está enganado. Fica. A satisfação, assim, a satisfação enorme de eu trabalhar, acordar hoje, que eu sei que eu tenho um parceiro, eu não tenho um líder. Eu tenho uma pessoa assim que eu admiro pelo que ele é. Eu trabalho praticamente de graça para ele. Porque eu admiro a pessoa, admiro o trabalho que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo qualquer coisa, eu estou fazendo uma coisa importante. Então, de fato, assim, se você tem muita rotatividade, eu não sei se é o problema dele, se você tem muita rotatividade, se você tem muita demissão, acontece que você tem que saber como está a satisfação das pessoas, o seu comportamento com eles. Então, de fato, eu passei um panorama aqui, é bem pincelado, é bem por cima do que eu acho, do que eu faço, tá? Do que eu faço hoje nas empresas. Eu analiso, de fato, o comportamento. Eu tento o máximo possível analisar o comportamento, cara. Máximo, máximo, máximo. Ou viajando, ou bebendo com a pessoa, enfim. Ou então perguntando para o pai e para a mãe, ou perguntando para a mulher, ou para o marido, de como realmente é aquela pessoa. Olha, galera, valeu aí. Marlon, quem tiver pergunta, depois eu respondo. Eu vou ter que sair agora, que eu tenho um podcast para fazer. Marlon, amei Muito teu obrigado, bronze. Otávio. Você tá bronzeado, assim, uma coisa assim, olha, a praia tá fazendo bem para você, hein? Obrigado, Otávio. E a gente se vê em breve. Estamos falando aqui que é muito bom estar com você em qualquer lado, que você aumenta o astral. E isso aqui, meu amigo, é para toda a honra e toda a glória do Senhor. Então, Deus te abençoe. Tamo junto até depois do fim. Grande abraço, Otávio. Deus te abençoe, Marlon. Tudo de bom. Um abraço aí. Obrigado pela live. Obrigado mesmo, foi maravilhoso. Só tem que sair mesmo por causa do podcast. Tá, manda o link depois da tua mentoria e eu vou passar aqui também o link do teu podcast. De Belém do Pará, terra do açaí, meu amigo. Até logo, Otávio. Tchau. Um abraço. Um abraço. Eu quero finalizar essa live, a jornada do peão, dizendo uma coisa que eu vejo em todas as mesas dos reis que eu entro e me sento. A experiência que eu tenho é que todos eles usam isso aqui para a vida, que diz aqui, ó, Provérbios 6, 6, diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Eu costumo usar de outra forma isso aqui. Eu uso assim, ó, TBC, tira a bunda da cadeira e vai aprender. Vai procurar experiência, vai procurar livros, procurar entender como é que é o jogo, como é que o empreendedorismo se desenvolve e focar naquilo que você é bom. O que você não é bom, não precisa aprender, não. Por exemplo, eu quero abrir uma empresa. Eu vou chamar quem? Eu vou lá na empresa e vou abrir? Você pode. Hoje você paga 400 euros e abre uma empresa. Aqui, na mesma hora, está aberta. Você vai no banco, faz a ata
e depois põe um contabilista para fazer a organização da sua empresa. Só que não é a mesma coisa, porque você não tem o entendimento. Você não sabe que a ata precisa de CAIS, precisa de assinatura de sócio, você precisa de um dinheiro de rotatividade, você precisa ter um capital social de entrada, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas o contabilista sabe. Eu não preciso saber. Eu chamo o contabilista de confiança. Abra a empresa para mim, por favor. Tá bem? Então, TBC, tira a bunda da cadeira e vai aprender. Porque quando você faz o bem sem olhar quem, Deus ajuda. Deus ajuda. E o primeiro que tem que ser ajudado é você. Então, não olha para você, não olha para suas mazelas do passado, pelas suas dependências, pelos seus problemas que você teve, aquilo que você pensa e diz assim, eu não vou conseguir. Você consegue, você é filho de Deus, já foi pago todo o pecado lá na fundação do mundo. Lá atrás já foi pago. Lá atrás você foi criado com o objetivo de desfrutar da terra. E esse desfrute da terra, Deus pagou para você ter um tempo de qualidade e desfrutá-lo. Se você está se matando num trabalho que aquilo ali não vai te trazer só dinheiro, isso não é nada. Que não vai te trazer nenhum desfrute com a sua família, ora todo dia, antes do sol se pôr, vai orar e você vai ver que o discernimento Deus vai te dar e a sabedoria também. Obrigado mais uma vez pelo tempo de qualidade que eu tive com vocês. Até a próxima live. A próxima live vai ser sobre Fortaleza, sobre as torres. Essas duas aqui, ó, sobre as torres. Estrutura do jogo, estrutura do negócio. Obrigado, tenha uma boa noite e até a próxima.